Segurança em Foco. O Sindicato dos Notários e Registradores aqui do Espírito Santo está fazendo um alerta, gente, para golpes envolvendo compra, venda e aluguel de imóveis. Isso vem se multiplicando aqui no Espírito Santo. Essa é uma escalada que não está só exclusivamente voltada para o Espírito Santo, não, tá? Tem a ver com crime de estelionato. Já são mais de 27 mil ocorrências por ano e 70 golpes por dia. Há um crescimento, gente, estrondoso, tá? De mais de 500% desde 2018, quando eles começaram a fazer um monitoramento através do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Vamos falar um pouquinho sobre esses golpes e como é que a gente se protege deles? A Carolina Romano é uma de nossas convidadas nesta manhã. Ela é diretora de tabelionato de notas do sindicato. Ei, Carolina, bom dia. Oi, Fernanda, bom dia. Bom dia a todas as pessoas que nos ouvem. Carolina, me fala um pouquinho mais. Como que funcionam esses golpes? Fernanda, a gente conseguiu aqui, eu estruturei acho que em 4 golpes que seriam os mais comuns, né? O primeiro tipo de golpe é o do falso proprietário. O imóvel existe, tem aquelas características, mas quem se apresenta como vendedor não é o verdadeiro dono daquele imóvel. Então eu acho que esse é um primeiro problema. Um segundo problema, o imóvel existe, só que ele não está à venda. Alguém se passa também por proprietário ou anuncia um imóvel, a gente vê aqueles imóveis ali e a pessoa fala, mas me dá um sinal aí que a gente segura a venda para você. Então o imóvel até existe, tem aquelas características, só que ele não está no mercado, ele não está sendo colocado à venda, o golpista só quer receber o sinal e desaparecer. O terceiro golpe seria vender o mesmo imóvel para várias pessoas. Então, a pessoa sai vendendo simultaneamente aquele imóvel. E, por fim, um quarto golpe muito comum é a omissão sobre os problemas do imóvel. A pessoa não informa devidamente qual é a situação jurídica daquele imóvel, ocasionando grandes problemas na hora de formalizar essa compra e venda ao final. Meu Deus, como é que a gente se protege dessas 4 situações aqui, ó, começando lá pelo falso proprietário? Então, existe uma frase que só é dono quem registra. Eu só tenho como saber quem é o dono do imóvel olhando para um documento que se chama matrícula. A matrícula do imóvel é como se fosse o DNA do imóvel. Quem guarda essa informação é o cartório de registro de imóveis. Então, a pessoa precisa fazer essa pesquisa no registro de imóveis, olhando para essa matrícula, verificando todas as condições. Na verdade, os 4 golpes, eles podem ser evitados com esse único documento, que é a matrícula do imóvel. Então, é muito importante, ao iniciar uma negociação, pedir a matrícula. E é muito fácil, é muito simples, isso pode ser solicitado online, da sua casa, do seu celular, de onde você estiver, e é possível fazer primeiro só uma visualização dessa matrícula e depois pedir ela na íntegra, pedir ali a certidão para verificar todas as condições daquele imóvel. Perfeito. Então, olha só, você visita imóveis diferentes, gosta particularmente de um. Antes de você fazer a primeira proposta, começa a checar a documentação. Isso aí. Até para evitar, porque assim, às vezes a pessoa que está ali oferecendo, o que é muito comum, que a gente vê que aí eu não sei nem se é golpe em si, mas é um problema que às vezes as pessoas não têm conhecimento suficiente. Não, esse imóvel aqui era do meu pai, mas a gente nunca fez o inventário. Não dá para você comprar direto, é necessário fazer essa regularização. E aí não é nem uma questão de golpe, mas é uma questão de ter a dimensão dos problemas e dos custos que você vai ter para poder regularizar essa situação, né? Perfeito. Porque no caso aí que você citou do inventário, essa família vai ter que fazer o inventário, transferir a titularidade dessa matrícula para efetivamente depois vender. Perfeito. Então é sempre importante a gente dimensionar quais são as situações que envolvem aquele imóvel para saber qual vai ser o custo para isso, para resolver, se vai ser possível resolver, e se você tem interesse de seguir dessa maneira, né? Uhum. Então, a informação é crucial. O que é crucial? Ter informação para evitar golpes e evitar surpresas também. Perfeito. No segundo golpe, o imóvel não existe ou não está à venda.
Mas aí é um problema. Aí são aquelas fotos bonitas da internet, né? Eu mesma já passei por uma situação dessa pessoalmente. Eu vi uma foto, achei legal, e aí quando eu fiz contato, o corretor falou: Ah, fica no edifício tal. Só que eu sabia qual era aquele edifício, eu joguei no Google Maps, olhei lá e falei: Olha, esse edifício não tem essa descrição. E aí a pessoa sumiu. Então, Sumiu! assim, aí ele nunca mais me respondeu também. Então, é claro que também a descrição exata do imóvel estará na matrícula, porque a matrícula do imóvel, ela traz tanto a descrição do imóvel, com a metragem dele, com as confrontações, com o condomínio, se for um condomínio, se for um loteamento, o nome do loteamento, tudo isso estará na matrícula. Além de toda a cadeia de transmissão. Quem é o proprietário, quem era o proprietário antes. Então, essa questão do imóvel inexistente, a gente também pega lá a informação na matrícula, mas é bom ter essa cautela também de dar uma olhada no Google Maps, de tentar olhar ali se bate o que a pessoa está anunciando com aquilo que você está olhando ali no mapa. Perfeito. E quando ele é vendido para mais pessoas? O mesmo imóvel? Pois é. Aí eu volto naquela colocação inicial. Só é dono quem registra. Muitas vezes as pessoas confiam em informações de cadastros municipais. Muitos falam assim: ah, não, o IPTU está no meu nome. O IPTU é um documento tributário, é um tributo, é um imposto. Ele não transfere propriedade. Até porque, às vezes a pessoa ela só adquire direitos ou ela ocupa aquele imóvel como um responsável tributário, mas ela não é proprietária. Então, a titularidade real, a propriedade, só tem como identificar com a informação da matrícula. E aí, às vezes, a pessoa faz uma escritura, ela vende ou ela faz um contrato particular, que daí nem pode ser registrado, e ela sai fazendo esse contrato com mais de uma pessoa. Quem vai conseguir a propriedade? Aquele que primeiro apresentar um documento hábil ao cartório de registro de imóveis para fazer a transferência e constar na matrícula como sendo proprietário. Então, tem que olhar a matrícula. Tem que sempre consultar a matrícula. E aquele que primeiro agir é que vai ser o proprietário. Entendido. Carol, tem uma outra dúvida aqui também, né? E chegando aqui participação dos nossos ouvintes, eu vou deixar para os ouvintes para o final, para a gente não tumultuar aqui a nossa lista de golpes. A omissão de um problema. Omissão de um problema. Aí, de novo, onde eu vou achar isso? Na matrícula. Claro que a gente sabe que tem problemas que às vezes são ações judiciais, são outras questões, mas existe um princípio no direito notarial e registral que a gente chama de princípio da concentração dos atos na matrícula. O que significa isso? Que o que vai ter uma presunção de publicidade, uma presunção de que todo mundo está sabendo daquela notícia, é o que estiver na matrícula. Então, se o credor ele penhorar um imóvel, se for uma dívida ou uma indisponibilidade judicial, tudo isso tem que ser informado na matrícula, para que se presuma o conhecimento geral, que se presuma que todo mundo está sabendo daquela informação. Então, tem que olhar a matrícula mesmo. Eu acho que casa um pouco com a participação do ouvinte Carlos. Ele pergunta qual a importância do ônus reais. Isso, essa certidão de ônus é o que a gente chama, que é uma das certidões que vai ser emitida lá pelo cartório de registro de imóveis. O cartório vai certificar que naquela matrícula não consta nenhum tipo de ônus, nenhum tipo de problema, nenhum tipo de gravame que impeça a transmissão. Então, por exemplo, se tiver ali uma penhora, se tiver uma hipoteca, são gravames, são situações que recaem sobre aquele imóvel. Na certidão de ônus vai sair, olha, tem ônus. Qual ônus? Aí a gente vai ter que olhar a situação, uma penhora, ou uma dívida, ou uma hipoteca, ou uma alienação fiduciária, o que quer que seja. Agora fala assim, não, tá limpinho, não tem nem aqui no registro não tem nenhuma informação. A certidão vai ser sem ônus, negativa de ônus. Entendido. O Jânio pergunta como é que é feito o cálculo, a precificação para registro de imóvel. Os registros, em geral, seguem uma tabela de emolumentos. Essa tabela de emolumentos de âmbito estadual
tem uma base que varia de acordo com o valor do imóvel. Não é um valor percentual, é um valor que ele é escalonado conforme a listagem lá definida na tabela. Perfeito. Nossa, eu tô com uma situação aqui complexa do Leonardo. Ó, Leonardo tá me contando que ele já passou por problemas parecidos. Comprei um terreno na mão de uma pessoa que diz que comprou de uma imobiliária. Eu fiz o contrato de compra e venda com essa pessoa e ela também tinha um contrato de compra e venda com essa imobiliária. Procurei a imobiliária. A imobiliária me deu um documento de posse do terreno. Aí ele disse que procurou o cartório e não conseguiu escriturar esse terreno até hoje, porque ele tem problemas judiciais. E aí? Então, mas olha só, Fernanda, olha a história que ele está contando pra gente. Ele comprou de um terceiro que tinha um contrato com a imobiliária. Pelo que ele narrou, me parece que a propriedade do imóvel é da imobiliária. Isso. Então, quem era o dono desse imóvel? A imobiliária. Se a imobiliária era a dona, né, vamos falar dona assim em termos bem informais mesmo, mas se a propriedade era da imobiliária, quem é que tem legitimidade para vender este imóvel? A imobiliária. Uhum. Então, na hora de fazer a escritura, eu tenho que colocar nessa escritura como vendedor o proprietário. Quem é o proprietário? A imobiliária. O que de fato ele comprou foi direitos possessórios mesmo. Por quê? Uhum. Porque ele comprou de um terceiro. Então, esse terceiro cedeu para ele, a gente chama de cessão de posse, cedeu a posse, porque a propriedade esse terceiro não tinha. O terceiro não era proprietário. O que poderia ter feito esse terceiro? Ter sido diligente na época de ter feito a compra e venda com a imobiliária pelo instrumento correto. Feito a escritura lá com a imobiliária e registrada a propriedade. Não fez isso. Temos como corrigir essa situação agora? Temos, mas quem é a proprietária? A imobiliária. Então, quem é que tem que figurar nessa escritura como vendedora? A imobiliária. Né? Aí ele está dizendo que talvez agora não consiga, por quê? Porque a imobiliária está com problemas judiciais. Pelo que ele, pela mensagem dele, eu estou entendendo que os problemas são lá da época da imobiliária. Uhum. Às vezes a imobiliária entrou em processo de falência, às vezes essa imobiliária tem uma série de dívidas e aí o imóvel tem essas indisponibilidades e aí realmente ele não vai conseguir registrar em nome dele por esse meio. E aí a situação fica realmente delicada. Entendido. Por isso que é sempre muito importante não esperar muito tempo. Fez a aquisição, regulariza, porque é o barato que sai caro. Hoje, qual que é o valor de um imóvel irregular como esse? Carol, eu tenho até a pergunta sobre isso agora. Vamos fazer o seguinte, vamos para o Repórter CBN comigo e a gente responde essa e mais uma que falta na volta. Claro, fica Vamos lá então. Estou voltando aqui com o Segurança em Foco para fazer as últimas perguntas de vocês, a Carolina Romano. Ela é diretora de tabelionato de notas do Sindicato dos Notários e a gente está falando de problemas de compra, venda de imóveis para que você não caia em armadilhas e golpes, tá? Ela tem um registro aqui, gente, que são pelo menos 70 golpes por dia, né? No país, é isso, né, Adalberto? Isso, no com país, base nos dados do Anuário da Segurança. Isso, 27 mil ocorrências por ano. E a Carol listou aqui, gente, os mais comuns, tá? O do falso proprietário, do imóvel que é inexistente ou que não está à venda, da venda do mesmo imóvel para várias pessoas e tem também a omissão de problemas no imóvel, que a gente vai finalizar já já. Só que os ouvintes estão demandando, viu, Carol? Pois é um tema que desperta muita aplicação prática, né, Fernanda? E aí, vamos lá, você exatamente estava falando quanto que custaria a situação do Leonardo? Não, então, eu não sei, a gente tem que avaliar, mas a questão é que quando o imóvel ele está irregular, você concorda que ele perde valor de mercado? Porque às vezes a pessoa tem lá as economias de uma vida que quer investir para comprar, realizar o sonho da casa própria, comprar um lote para fazer sua casa ali, correndo o risco de perder, correndo o risco de um credor, do devedor, do proprietário anterior vir e tomar, porque essas coisas acontecem. Então, as cautelas são necessárias para evitar, inclusive, a perda depois desse imóvel, né? Então, por isso que
tem que fazer essa investigação. Comprar em nome, nesse exemplo lá do Leonardo da imobiliária, se o imóvel é da imobiliária, a negociação tem que envolver essa imobiliária. Se ele tem a posse, aí, Fernando, a gente tem que analisar a situação toda, mas pode ser eventualmente um caso para ele tentar regularizar pela via do uso capião. Mas também não posso, né, dar essa resposta sempre, porque aí tem que ver as peculiaridades de cada caso. Perfeito. A Elaine pergunta se um imóvel tem algum processo judicial, como é que consta, onde é que ela identifica isso? Isso consta, por exemplo, na certidão de ônus? Deveria constar. Os credores, da mesma forma que a gente está dizendo que quem está comprando o imóvel tem que ser cauteloso, o credor também tem que ser. Então, o credor que tem um processo judicial em que reconheça uma dívida ou que tenha uma ação de execução, algo do tipo, ele pode providenciar uma averbação dessa informação na matrícula. Isso não impede a venda, mas pelo menos noticia para quem está comprando que aquele problema existe. E por fim, o Carlos, quando se paga o ITBI, existe um prazo para registro de imóvel? Não existe um prazo, mas a lei municipal, e aí cada município tem a sua previsão, pode exigir que se você fizer o registro, tem municípios que falam 2 meses, tem municípios que falam no ano seguinte, pode ser necessário atualizar aquele valor do ITBI que foi pago antes, mas não tem prazo para registrar, pode ter da correção do ITBI. Tá certo, então. O Manuel falando que, por fim, também quase foi vítima desse golpe, cerca de 9 anos atrás. Ele estava interessado na compra de um sítio, disse que chegou a visitar 3 vezes o lugar. A única diferença é de que o cara não era o dono do sítio. Ele acabou descobrindo que o sítio era de um amigo dele. Enfim, há tempo de não ser lesado, né? Descobriu a tempo, que bom, né? Mas aí é isso, visitou, tem um interesse, pede o documento. É isso. Carol, então, olha, as pessoas podem fazer esse tipo de consulta, inclusive online? Sim, a matrícula do imóvel, ela fica disponível no site RI Digital. Então, é o Registro de Imóveis Digital. E acessa como? Só digitar, digital? Não, aí a pessoa tem que ter os dados, o número da matrícula, e aí ela vai ali selecionar o cartório, onde está registrado aquele imóvel, e vai solicitar a visualização da matrícula. Se ela não tiver todos os dados, ela pode tentar pedir uma certidão pela descrição do imóvel. Mas, idealmente, com a matrícula, fica na hora ali pronto o documento. Carolina Romano, diretora de tabelionato de notas do Sinoreg, uma de nossas convidadas dessa manhã. Bom dia, obrigada, hein, Carol? Obrigada, um abraço. Um abraço.